Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha. É o podcast número 38 e hoje o nosso tema é um tema bem interessante, o que é o comportamento autolesivo. Nós vamos estudar vários temas aqui relacionados à psicologia, ao entendimento de como funciona a mente, a alma, as emoções, os sentimentos e de alguma maneira queremos contribuir com o seu conhecimento, com o seu crescimento pessoal, coletivo, social, e esse é o desejo do nosso coração. O que é o comportamento autolesivo, tá bom? Nós temos aqui, graças a Deus, nossa querida obreira, mas também psicóloga, especialista em várias áreas psicológicas, vai estar aqui compartilhando comigo esse momento e batendo um papo bem gostoso na presença de Deus, nos ensinando coisas maravilhosas sobre essa questão do comportamento autolesivo. E como sempre fazemos, nós iniciamos sempre com o texto bíblico, com a palavra de Deus, porque esse podcast é cristão, tem a cosmovisão cristã. E nós estamos aqui baseados em Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 diz: seja a vossa equidade, ou seja, o vosso equilíbrio, notório entre todos os homens, porque perto está o Senhor. Olha a importância de vivermos uma vida de equidade, de equilíbrio, de moderação, de temperança. Versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, que são as orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha que coisa linda. Então, se tem algo que está inquietando você, se tem algo que está prejudicando a tua vida emocional, sentimental, afetiva, social, apresente a sua petição, a sua necessidade diante de Deus. Como? A Bíblia diz, através da oração, da súplica, que é aquele clamor desesperado num momento de emergência, numa necessidade extrema, e com ação de graças, com gratidão, louvor, exaltação ao nosso Senhor. E aí, como consequência, como resultado, vem o versículo 7. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não há nada melhor do que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, a paz de Jesus, a paz de Deus no nosso coração, é essa paz. E paz significa relacionamento harmonioso com o Criador, entre a criatura e o Criador. Paz também, no senso comum, é conhecido como ausência de guerra, ausência de conflitos. Mas em Deus é isso, essa paz sobrenatural, essa paz que vem de Deus, essa paz que tira toda a culpa, todo o desequilíbrio, toda a falta de temperança. Essa paz de Deus reine nos nossos corações, guarde os nossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e guarde também a nossa mente, os nossos pensamentos, que é onde está centralizada a nossa personalidade. Na alma humana está o intelecto, ou seja, o nosso entendimento, está o pensamento, é claro, está a nossa volição, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes, e na nossa alma, o centro da personalidade humana, também está os sentimentos e as emoções. Todas elas, tudo isso que nós falamos, pode ser guardado através da paz de Deus, que excede todo entendimento. A grande pergunta é: o que é que está inquietando você? O que é que está incomodando a sua vida? E nós vamos falar sobre essa temática psicológica, comportamental, o que é o comportamento autolesivo. E nada melhor do que uma psicóloga para trazer esse conhecimento para nós, tá bom? Fala, querido, o que é o comportamento autolesivo? Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui para juntos trazermos informações que eu considero de extrema importância para os pais, para as pessoas que estão nos assistindo. E eu lembro, vou já responder essa pergunta, a primeira vez que eu entrei em contato com uma situação de comportamento autolesivo, né, foi numa escola, quando eu estava na formação
na academia, na universidade, eu fazia parte de um projeto de extensão da universidade, era um projeto da minha professora, que era a minha instrutora na clínica, no estágio de clínica. Sim. Então, ela me chamou para fazer parte desse projeto dela, que era um projeto de escuta psicológica para crianças e adolescentes na escola. O projeto tinha como objetivo justamente ouvir essas crianças dentro do espaço escolar e, através da escuta psicológica, já detectar, né, psicopatologias em curso dentro do ambiente escolar. Certo. Então, o que são as psicopatologias? Para quem não sabe o que é. São adoecimentos mentais, doenças da mente, né, no caso, que mente também é alma, né? Sim, claro. Na psicologia. Psique é alma. Sim. Né? Então, psico é de psique, né? Patologia é adoecimento, patos, né? E logia é estudo. Então, é o estudo do adoecimento mental. Certo. Né? Então, dentro do estudo do adoecimento mental, nós temos muitas psicopatologias e, assim, uma comum, depressão, transtorno de ansiedade, certo. Transtorno de pânico, são psicopatologias. Certo. Então, nesse espaço, eu lembro bem que a psicopedagoga da escola, porque eu ia 2 vezes na semana na escola, ficava a manhã toda para fazer escuta de alguma emergência que surgisse na escola. Claro. E eu lembro que foi um desespero para todo mundo, porque nunca tinha acontecido um fato desse. Uma das pessoas que limpava a escola foi limpar o banheiro e encontrou um adolescente se cortando com gilete, né, dentro do banheiro. Então foi um pânico. Imagina. Foi um pânico geral na escola, ninguém sabia o que fazer. As pessoas não estão acostumadas. Não, nunca tinha acontecido, nunca tinham visto, né? Sim. E aí... Seria uma espécie de automutilação. Assim, a autolesão é justamente isso, né? É quando a criança ou o adolescente, ele volta a agressão para ela. Para si mesmo. Para si mesmo, né? São cortes que eles fazem, né? Geralmente no braço ou na perna, certo. Né? E essa agressividade, né? Ela se volta para ele, porque a agressividade pode se voltar para o outro, certo. Né? E pode se voltar para a própria pessoa, que eles chamam de auto, né, que é contra si mesmo, autolesão, lesão a si mesmo. Certo. Né? Então, dentro da vivência de patologias, né, nós temos três níveis. Né? Certo. A primeira é a autolesão sem intenção suicida. Certo. A segunda é a autolesão com intenção suicida. Certo. E a terceira é a autolesão proveniente de outros transtornos, de outros adoecimentos. Por exemplo, a criança que tem autismo, ela não necessariamente se corta, certo. Mas ela bate a cabeça na parede, né? Mas em função do transtorno. Se machuca. Sim, e aí a proveniência pode ser desses três aspectos. Por isso os pais, né, de crianças autistas precisam ficar atentas com relação a esses comportamentos agressivos. Sim, de autolesão, né? Quais os métodos mais utilizados por crianças e adolescentes que são característicos de comportamento autolesivo? O mais comum é o corte, certo. Que é geralmente feito com gilete. Certo. Gilete é o instrumento mais utilizado. Ou é o instrumento mais utilizado, mas pode ser um outro instrumento que corte também. Qual outro que é comum? O comum mesmo é a gilete. Sim. Mas aí pode ser que ele encontre um outro objeto, o estilete. Pode qualquer coisa que corte, sim. Ele pode utilizar, mas o mais comum é gilete. Certo. Inclusive eu já atendi como pastor pelo menos 3 casos de adolescentes que se automutilavam, autolesão, tinham esse comportamento, né, agressivo consigo mesmo e utilizavam o estilete ou gilete. É o que eles mais utilizam. Por quê?
Porque é fácil de carregar. Isso. E esconde. E tem outro também. Tem crianças, isso é mais notório em criança. Se morder. Se morder. Se bater, se esbofetear, principalmente se agredir. Né? É toda a agressão que é voltada contra ele mesmo. Para si mesmo. Por isso, comportamento autolesivo. Tá? Isso. Quais são os sinais, né, para os papais aqui, mamães, hoje muito comum na adolescência ou na fase infantil, quais são os sinais que evidenciam o comportamento autolesivo? Para que os pais possam perceber, possam ajudar, possam procurar ajuda dos profissionais da área específica nesse sentido. Sim. Quando os pais perceberem, principalmente mudanças de comportamento, que são aquelas crianças que são alegres, né, são ali, que interagem, e de repente essa criança muda, ela fica mais ali introspectiva, mais no cantinho dela, mais isolada, os pais já devem ficar atentos que algo de errado tem aí. Certo. Né? Então eles têm que estar atentos a essas mudanças de comportamento, mudanças de humor, a variação, a oscilação do humor da criança. É muito comum então essa oscilação? Sim, é muito comum porque o comportamento autolesivo ele está ligado às questões emocionais e psicológicas, mas também podem estar ligadas a transtornos como depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, toda essa questão do aspecto mental da criança e do adolescente. O que é muito normal na adolescência, um turbilhão de hormônios, um turbilhão de emoções. E por isso que os pais têm dificuldades de perceber. Por quê? O adolescente ele está em fase de transição, né? Então, ou seja, a fase de transição ele está deixando de ser criança para ele está caminhando para a fase adulta, mas ele ainda não deixou de ser totalmente criança e não é totalmente adulto. Certo. A fase de transição ela é uma fase de grandes mudanças na área fisiológica, que é essa questão da explosão hormonal, a testosterona no menino, né, e na menina a progesterona, estrógenos, aí vem a questão da menstruação, então, ou seja, está havendo uma série de mudanças no fisiológico, no físico e no aspecto mental. A criança está em desenvolvimento, então a fase de transição ela tem muitas mudanças e a criança não está preparada para aquilo. Às vezes não sabe processar essas mudanças. Não sabe lidar. São naturais da idade. São naturais, então, e aí a criança, o adolescente, né, ele não está acostumado com essas mudanças, então ele tem alterações no comportamento dele. E é por isso que às vezes os pais não conseguem identificar, porque isso aí é coisa da adolescência. Só que a autolesão não é coisa da adolescência simplesmente, né? Entendi. Tá? O que está por detrás então? Qual é a raiz? O que está por detrás do comportamento autolesivo? O que eu percebi dos casos que eu atendi, as crianças e adolescentes que se cortam, a criança, a gente vai perceber mais o comportamento autolesivo porque é menos, a gente pode dizer assim, é menos intenso em relação da questão do corte. Mas, por exemplo, a criança a gente consegue perceber mais. Por quê? Porque a criança não está preocupada em esconder o que ela sente. Né? Ela só não sabe dizer, né? E todo comportamento autolesivo, na verdade, a criança e o adolescente está comunicando o quê? Uma dor emocional. Ou seja, existe uma mensagem por detrás daquele comportamento. Exatamente. Clamor na sua alma. Ele está clamando, na verdade. Ele se corta, na verdade, como dizendo para as pessoas que estão ao redor dele que ele está precisando de ajuda. Então, existe sofrimento psíquico muito grave, uma angústia emocional muito intensa e que ele não sabe lidar com essa angústia. E é justamente porque ele não sabe lidar com essa angústia, né, e ele não sabe lidar com essa dor emocional, ele procura justamente
no corte, né, aliviar essa tensão emocional. A sua dor. Então ele direciona para o corte, por quê? Porque no momento que ele está se cortando, ele tira o foco da angústia, da dor, daquilo que está incomodando, que está angustiando no aspecto mental, e ele direciona a atenção dele para a dor física. Né? Então é uma anestesia, é como se ele ficasse anestesiado. Nesse momento ele meio que esquece aquela angústia. Então ele direciona, né? E interessante que esse caso que eu falei no começo que eu atendi na escola, ainda antes de ser psicóloga, algo me chamou a atenção na fala daquele menino quando ele veio para a escuta, né? Ele disse assim: eu me corto e eu já não sinto dor. Sim. Ou seja, havia uma indiferença e uma não, a dor dele no aspecto mental era tão grande, não tinha como mensurar essa dor, que nem no físico, nem se cortando, nem sangrando, aquilo tinha um resultado para ele. Um efeito psíquico para ele. Entende? Léa, outra perguntinha importante: quais os outros tipos de comportamento são inerentes ao comportamento autolesivo e que também podem motivá-lo? Tá. Existem outros comportamentos. Certo. Tá? Quais são eles? São dificuldade de regular o humor deles, eles não sabem regular. Na verdade, às vezes não é um adulto, né? Quanto mais uma criança, né, que não tem ainda domínio, né, das emoções, que não se autorregula ainda. Os adolescentes estão em fase de transição. Sim. Então essa dificuldade de regular o humor é um outro motivo que também leva ao comportamento autolesivo. Uma outra questão é eles são muito impulsivos. Uma das características da adolescência é a impulsividade. Certo. Eles tendem a fazer coisas muito pelo impulso, eles não pensam em consequências, né? Eles não estão preocupados com consequências, eles são muito impulsivos. Esse é um outro fator que motiva também a autolesão. Dificuldade em expressar sentimentos, porque muitas vezes quando eles vão dizer: ah, eu estou sofrendo por causa disso, aí o pai: mas isso é de bobagem. Muitas vezes aquilo que é bobagem para o adulto é o que está causando angústia e dor para o adolescente e para a criança. Então, a partir do momento que a pessoa diz para ele que aquilo é uma bobagem, ele vai se fechar e esse sofrimento dele tende a aumentar. Certo. Então, ele vai para outros caminhos também, entendeu? Para tentar resolver. Dificuldades no nível de relacionamento interpessoal, são crianças e adolescentes que tendem a ser isoladas, têm dificuldade de relacionar com outras crianças, aquilo que muitas vezes a gente chama, né, de antissocial. Sim. Eles são muito tendenciosos para isso. Por quê? Porque às vezes sofrem bullying, são rejeitados, são muito criticados. Sim. Então, às vezes a crítica, a criança ou adolescente não sabe como receber aquela crítica, tem dificuldade, né, em relação àquela crítica. Exatamente. Não sabe responder a isso, vai guardando esses sentimentos, vai se tornando cada vez mais um bobão na sociedade, para falar numa linguagem mais, né, uma pessoa assim insignificante, e isso vai adoecendo cada vez mais. Não que ela não tenha importância, mas socialmente, no grupo social, às vezes é deixada de lado e não é acolhida, muito menos compreendida. Às vezes ela quer fazer parte daquele grupo na escola e aqueles meninos não querem que ele faça parte. É meio que excluído. Não tem aquelas criancinhas assim: ah, esse é o nerd. Essa pessoa estranha. A pessoa estranha. Sim. Não, nós não queremos você nesse grupo aqui. Outra coisa, eles têm sofrem rejeição. Sofrem muita rejeição, muita crítica, e eles se fecham. Sim. Né? E às vezes se sentem culpadas por isso. Sim. Esse mau processo de culpa acaba levando o comportamento autolesivo. Eles sentem raiva porque estão sendo rejeitados, só que eles não sabem para onde direcionar essa raiva. Como lidar. Não sabem lidar com essa raiva. Então, às vezes, como não são crianças que são tendenciosas a agredir o outro, ela volta essa raiva para ela. Entendi.
Qual a diferença entre o comportamento autolesivo, que é o tema de hoje, e a ideação suicida? Interessantíssimo, né? Tem diferença entre esses dois conceitos? Qual é a diferença entre esses dois comportamentos? Sim, tem. Tá? Explica para nós aqui. Nosso Por caro ouvinte, exemplo, principalmente os pais, né, de adolescentes, de crianças que podem ter esses traços e esses comportamentos dificultosos e complexos. então, assim, o comportamento autolesivo, ele é uma autoagressão da criança, mas essa criança ou adolescente, ela não está pensando em morrer. Ela está pedindo ajuda. Ela está sentindo algo que está angustiando ela, que ela não sabe lidar com essa angústia, com este sofrimento. Então, ela se corta porque ela quer tirar o foco da dor emocional para algo físico. Certo. Então, ela não está ali querendo morrer necessariamente nesse momento. Sim. É maior a frequência desses comportamentos, porque toda vez que se apresentar uma situação em que ela não sabe lidar, ela não tem uma resposta para aquilo, ela vai se cortar. Certo. Ela tem também, ela não tá, são métodos que não vão causar necessariamente a morte, tá? São muitos métodos diferenciados que ela vai utilizar. E também a motivação é aliviar o sofrimento psíquico. Certo. Já na ideação suicida, né, a intenção da pessoa é morrer. Ela quer seja, um morrer. desejo de morte. De tirar a própria vida. Ela já quer morrer. E aí a frequência é menor, porque dependendo da ideação, do planejamento que ela fizer, na hora que ela fizer a tentativa pode ser única. Fatal. Pode ser fatal. Então a gravidade na ideação suicida é muito maior, são menos métodos, as pessoas tendem a pesquisar, os meninos, os homens, eles tendem a procurar formas drásticas, violenta, como enforcamento, se atirar no prédio, se atirar na frente de um carro. Sim. As meninas tendem a procurar métodos menos assim intensos, né? Medicamentos, cortar o pulso, coisas assim que elas não vão sofrer tanto. Entendi. Tá? E a pessoa que tem ideação suicida é de outro nível. Certo. A dor é existencial. É uma questão de crise existencial. Para elas, viver é insuportável, é doloroso. Então, nesse sentido, a morte é a única saída. Entendeu? Certo. E quais são os sinais assim, para os nossos caros papais aqui, que talvez, né, estejam percebendo coisas estranhas nos seus filhos, que podem ter relação ou com o comportamento ou com a ideação suicida? Quais são os sinais dessa ideação suicida? A ideação suicida, ela a gente pode perceber alguns sinais assim. Geralmente quem, digamos assim, vai idealizar um suicídio são pessoas que já estão numa depressão muito grave. Entendi. Né? Por isso que é importante... Uma depressão aguda, gravíssima, crônica, e assim, quando a pessoa chega no nível da dor existencial, é um estado de vazio e que nada preenche. Teve uma vez uma situação que uma paciente, ela chegou para mim e disse: eu não aguento mais. Não tem mais saída. Então eu só vejo uma saída, me matar. E ela tinha todo um planejamento de como que isso ia acontecer. Certo. Então, nesses casos, nós como profissionais, nesse momento, a gente quebra o sigilo. Sim. E a gente tem que avisar a família. Certo. Até para eles ficarem atentos. Precisa ficar atento. Sim. Né? Porque senão isso volta para a gente como uma questão judicial muito grande. Sim, claro. Né? Vai responder ao processo judicial porque não avisou a família. Sim. Só que depois que a gente faz isso, a gente não consegue mais atender o paciente, porque ele vai perder a confiança, porque a gente quebrou o sigilo. E aí o que se faz normalmente? O psicólogo caminha outro?
a gente encaminha para outro psicólogo. Mas, por exemplo, como perceber, né? A criança, o adolescente já vem apresentando um quadro depressivo. Certo. É aquela pessoa que já está dentro de casa, que não sai mais para lugar nenhum, não conversa, não come, não dorme, Certo. tá? Está totalmente isolado, muitas vezes já está no uso de medicação, tem que ficar muito atento a adolescentes, adultos, crianças que estão nesse quadro já assim, que já estão dentro de casa, não sai, não conversa com ninguém dentro de casa, não sai para lugar nenhum. Então é mais fácil de perceber que eles não estão bem. Então essa atitude antissocial, de isolamento, é um dos sinais dessa depressão profunda, Sim. Questões existenciais, de angústia profunda, Sim. que podem levar a essa ideação suicida. Pode levar, né? Porque assim... Ideação porque tem a ver com ideias suicidas? Idealização de como que vai se suceder. Por exemplo, o corte, né, a autolesão, eles estão no quadro geral, os dois comportamentos, né? No quadro geral, né, na classe geral dos comportamentos autolesivos está o comportamento autolesivo e a ideação suicida. Certo. Então, a ideação suicida, a pessoa tem intenção de morrer. Entendi. E aí, nesse caso, ele vai idealizar, ele vai pesquisar. Fantasiar. Não fantasiar. Aqui não planejar. Aqui ele vai fazer um planejamento. Então não é apenas uma fantasia. Não, essa idealização é no sentido de como vai ser a morte. Sim. Processo. Tá? Não é uma fantasia, é planejamento. Ele vai fazer um plano e aí ele vai tentar. Certo. Ele vai para a ação. Para tentativa. Para tentativa, para romper com aquele mal, com aquele sofrimento, com aquela dor existencial. Que é a vida em si, a existência. É, a existência. Ele quer cessar. Para ele, naquele momento, o que vai cessar a dor é cessar a vida. Entendi. Entende? E aí, por isso que é autolesão também. Sim, claro. O comportamento autolesivo, ele não tem intenção, a princípio, de morrer. Ele quer extinguir a dor que ele está sentindo, a angústia. Ou seja, é uma coisa mais leve. Mais leve. Mas ao mesmo tempo mais preocupante. Precisa ficar preocupado. Porque pode progredir a idealização suicida. Pode sim, pode caminhar para essa coisa mais... Aí já é muito mais preocupante e sério. No caso, o comportamento autolesivo, a pessoa não tem intenção de morrer, tá? Ele só quer acabar com aquela angústia, aquele sofrimento. No fundo, ele está pedindo socorro, certo. Né? E aí, nesse sentido, esse pensamento, né, o comportamento autolesivo, ele pode ser leve, são cortes mais superficiais, pode ser moderado quando a criança ou o adolescente vai mais fundo na pele, e pode ser grave, que ela pode, de repente, num corte desse aqui, cortar o pulso, não com a intenção suicida, mas ela pode ser fatal também, entende? Então, é preciso estar de olho nas pais atentos. Os pais atentos, professores nas escolas, né? E já procurar ajuda, né? Isso, que daí surge a sétima e última pergunta aqui para nós. Para você, né? O que fazer para ajudar crianças e adolescentes e até adultos, porque isso também, esse comportamento pode haver no ambiente de adultos que apresentam esse comportamento autolesivo. O que fazer, né? Como é que os pais, as pessoas que estão próximos, os entes queridos, os familiares, os professores, né, no ambiente escolar, ou qualquer tipo de instrutor, pessoa, né, que está lidando com esse tipo de situação, o que eles podem fazer para ajudar crianças, adolescentes ou adultos que apresentam comportamento autolesivo? Primeira coisa, observar todo e qualquer tipo de mudança no comportamento. Aquilo que a criança, o adolescente, a forma como ele está habituado a se comportar, até o adulto, há uma mudança drástica, aí já tem que ficar atento. Esse detalhe é importante, mudanças drásticas. Drásticas. Não mudanças comuns e normais corriqueiras. Não, são comportamentos que você olha assim, não, tem algo de errado nessa pessoa, ela não é assim, ela não é isolada, ela não é calada. Então a pessoa mudou drasticamente, a pessoa já fica observando ali se não tem algo de errado.
observou que está apresentando comportamento autolesivo, acolher. Certo. Acolher Acolhimento é a palavra-chave. É a palavra-chave. Não é chegar para ele, por que tu está fazendo isso, menino? Está ficando maluco? Não, né? Acolhe e dentro desse acolhimento escutar, né, a angústia dele. Não sabe o que fazer? Procura um profissional qualificado. Sim. Entendeu? Tá? Isso é muito importante. Muito importante procurar literatura para entender como é que crianças e adolescentes se comportam, né, quando estão apresentando comportamento autolesivo. Mas, assim, acima de tudo, é preciso alguém que saiba, que seja habilitado a trabalhar com esse tipo de comportamento. E quais são os profissionais habilitados para se trabalhar com isso? Psicólogos e psiquiatras. Neurologistas? Nesse caso, não. Certo. São psiquiatras porque muitas vezes essas crianças precisam, elas estão no processo depressivo grave, Sim. estão com transtorno de ansiedade, então muitas vezes é preciso a medicação para controlar um pouquinho o humor dessa criança, né? A alteração do humor dessa criança. O psicólogo já para fazer o trabalho terapêutico com a criança e com a família, porque quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a abordagem é diferente. Tem todo um sistema familiar. Tem que ter um apoio para os familiares, para os pais, instrução, porque senão, muitas vezes, uma mudança no comportamento dos pais muda totalmente o comportamento da criança. Às vezes, porque muitas vezes as crianças estão em angústia por situações dentro do lar. Certo. Né? E famílias disfuncionais, ambientes tóxicos que acabam agravando esse estado de oscilação emocional e afetiva. Então, quando a questão está dentro da família, uma orientação, deixando claro, né, que, por exemplo, para eu poder ter um aporte, um suporte maior, eu fiz a pós-graduação em psicanálise com crianças e adolescentes, porque começaram a vir para mim muitos casos de crianças e adolescentes que tinham tanto o comportamento autolesivo quanto a ideação suicida. Nossa. Os dois comportamentos dentro do mesmo indivíduo. Certo. E aí eu disse, bom, eu preciso aprender mais sobre... me ferramentar mais para poder dar suporte para essas crianças e adolescentes. E aí eu fui para a pós-graduação. Então, na pós, foi que nós aprendemos que é preciso ouvir os pais, dar suporte psicológico também para os pais. Agora, a gente não fala o que é tratado no ambiente com a criança, na terapia. Por quê? Para ela poder ter liberdade, confiança de abrir, né, e conversar com a gente, contar tudo, a gente fala para ela que aquele atendimento é sigiloso. E é algo que elas meio que respiram e trazem para a terapia as angústias delas, né? E se abrem, né? E se abrem. E percebem um ambiente de confiança. A gente, por exemplo, percebe o que está acontecendo e chama os pais e orienta sem dizer o que a criança falou. Né? Então, precisa ter um profissional que tenha habilidade para isso, que tenha estudado para lidar com crianças e adolescentes nesse estado, entende? Não é qualquer pessoa. E, às vezes, uma palavra que o pai e a mãe diz piora o estado da criança. Entende? E já, querida, eu quero te agradecer, né, ao teu preparo, né, a tua capacidade de expor essa temática que é de extrema importância, né, principalmente para pais, professores, educadores, pessoas em geral que precisam desse conhecimento para poder ajudar as nossas crianças, adolescentes ou às vezes até um adulto que tem esse comportamento autolesivo. Desde já nós agradecemos por você estar conosco. Leia, uma perguntinha, se alguém quiser entrar em contato com você, para você que está nos assistindo, a Leia é nossa obreira e psicóloga que atende aqui na nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. Se alguém quiser entrar em contato contigo, precisar de ajuda profissional nessa área, quais são os seus telefones de contato e as suas redes sociais? Sim, eu tenho 2 Instagrams, né, que a pessoa pode entrar, mas no meu profissional, @psilealzier, lá tem um link na bio que a pessoa pode entrar lá e já entra em contato comigo direto. Direto no WhatsApp? No WhatsApp. E também pelo meu telefone, 44, que é o DDD daqui,
99954-8471. Por esse número, que também é o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e agendar um atendimento. Isso. Também, se você quiser procurar fisicamente, tem a nossa comunidade, só procurar a Betinha, nossa secretária aqui, tanto minha quanto da Léa. Sim. Nós estamos aqui à disposição, de portas abertas, para receber você, para te atender com muito carinho, com muito amor, ao mesmo tempo te acolher na nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. As nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e todo esse material que nós produzimos em vídeo, também temos em áudio no Spotify. É só você colocar na lupinha, de procurar, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, você vai achar os nossos canais e vai estar inteirado e interagir conosco. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, desse devocional, desse podcast, desse momento, né, de reflexão, de bate-papo sobre essa temática tão importante, comportamento autolesivo. O que você achou, o que você aprendeu, da onde você está nos assistindo, qual é a sua cidade. E também, se você tiver qualquer pedido de oração, nós somos uma igreja cristã, nós procuramos ajudar as pessoas, as famílias. Se você também quer receber as nossas orações, além da nossa ajuda pastoral ou então psicológica, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, vai ser uma alegria, um prazer. Estamos de portas abertas para te receber com muito amor, com muito carinho. Os nossos cultos aqui, se você quiser vir cultuar conosco, conhecer a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, é na quarta-feira, às 20 horas, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Sou o pastor Giovanni, eu quero terminar esse nosso devocional, esse nosso podcast, com o Salmo 27:10. Uma das coisas que a Léa falou foi sobre acolhimento. E Deus, o que Deus pode nos ensinar acerca do acolhimento? E o Salmo 27:10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha que coisa linda. Por mais que os afetos, as relações humanas muitas vezes nos frustram, às vezes nos ferem, o maior dos afetos são a relação entre pais e filhos. Por mais que eles falhem e às vezes até talvez não consigam suprir as nossas carências ou expectativas, a Bíblia diz que o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor te acolherá. Que nós sejamos, como igreja, como povo de Deus, pessoas acolhedoras, não julgadoras, não pessoas críticas, julgadoras, né? Ou segregadoras, de rejeição, de julgamento, mas sim pessoas acolhedoras, daqueles que são diferentes, daqueles que estão sofrendo e daqueles que precisam da nossa ajuda. Eu sou o pastor Giovanni. Se você também quiser me conhecer nas redes sociais, meu Instagram é PRGIO, Instagram. Nosso YouTube é PR Giovanni, tudo com I, Giovanni. E as nossas demais redes sociais são as redes sociais da nossa igreja, como eu já falei, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, tá bom? Que Deus nos abençoe, a graça e a paz de Jesus, que Deus seja conosco, nos guie e nos ilumine em toda a verdade.